A Rússia planeja transformar a Líbia em sua principal base no Oriente Médio, escreve Le Monde. Moscou intensificou a transferência de equipamentos. Após a queda do regime de Bashar al-Assad, os aviões russos com destino à Líbia partem da Belarus, atravessando o Mar Cáspio, Irã, Iraque, Emirados Árabes e o Canal de Suez, para evitar sobrevoar a Turquia, já que Ankara apoia a nova administração síria, que deixou claro a Putin que não haverá bases militares russas no país. A queda do regime de Assad, antigo aliado de Putin, se mostrou uma catástrofe para o Kremlin, afirmam os especialistas. A queda do regime na Síria é, sem dúvida, uma derrota para Putin. E é uma derrota que não pode ser escondida. Considerando que a Rússia de Putin, como qualquer outra Rússia, na forma como ela existe, sempre se considera uma potência global com interesses em todas as partes, mesmo nos anos mais difíceis economicamente, a Rússia manteve sua presença na Síria, com a base de Tartus, que continuava a ser alimentada mesmo após perder a base em Cuba, em Lourdes, no Vietnã e em histórias africanas. É uma derrota porque Putin investiu fortemente no regime de Assad. Sem a base em Tartus, a Marinha Russa terá mais dificuldade para manter uma presença marítima prolongada no Mediterrâneo ou no Mar Vermelho, segundo analistas do Instituto Americano para o Estudo da Guerra. Para Moscou, isso significa perder uma parte significativa de sua influência na região. O colapso do regime de Assad e a incapacidade da Rússia de proteger esse regime também prejudicaram a imagem global da Federação Russa como um aliado confiável. Colocarão em risco a influência do Kremlin sobre os autocratas africanos que a Rússia busca apoiar e atrapalharão seu objetivo geopolítico mais amplo: conquistar o status de superpotência global. Do relatório do Instituto para o Estudo da Guerra, a influência sobre os países do sul global é uma prioridade estratégica para o Kremlin e o colapso do regime de Assad na Síria não é o único fracasso nessa área. O golpe mais doloroso para a Rússia foi a operação em Kursk das Forças Armadas da Ucrânia. Há mais de 6 meses, o exército russo não consegue expulsar a Ucrânia do seu território. Para a Rússia militarista, isso é uma catástrofe. Kursk é um trunfo muito forte em todas as negociações, especialmente com os países do sul global. Nunca pensei que isso teria um impacto tão grande neles. Eles estavam tão influenciados pela ideia de uma Rússia invencível do exército russo. E aí, estamos no território da Federação Russa, resistindo, enquanto eles aumentam as tropas lá e não conseguem fazer nada. Volodymyr Zelensky Wise, presidente da Ucrânia, no ar do Maratona Notícias Únicas. Está desmoronando e a Organização do Tratado de Segurança Coletiva, projeto que a Rússia promoveu por 2 décadas como alternativa à OTAN. Um dos países fundadores, a Armênia, congelou sua participação na organização. A sua saída é apenas uma questão de tempo, dizem os especialistas. Em 13 de fevereiro de 2025, o Parlamento da Armênia aprovou o projeto de lei do início da adesão à União Europeia. Se olharmos para a Comunidade dos Estados Independentes e a Organização do Tratado de Segurança Coletiva, o Tratado de Tashkent, a Arménia, de fato, já declarou que está deixando a organização, pois essa já está morta. Quando começou a operação ucraniana na região de Kursk, a organização deveria, de acordo com seu estatuto, ajudar a Rússia. Obviamente, houve consultas prévias e nenhum desses países quis entrar diretamente na guerra. Após o mito do poder militar da Rússia, também se desmoronaram as concepções sobre a sustentabilidade de sua economia. Desde o início da invasão em larga escala da Ucrânia, a Rússia se tornou o país mais sancionado do mundo, superando seus aliados, Irã e Coreia do Norte, em número de restrições. Agora, para a Rússia, a China é a principal fonte de importações. A rápida iuanização da economia russa é um dos sintomas da crescente dependência em relação à China. 3/4 do comércio entre Rússia e China e 1/4 do comércio da Rússia com outros países são realizados em yuan. E a partir de 2024, os yuan compõem a base da parte líquida do Fundo Nacional de Bem-Estar da Rússia. Ao mesmo tempo, as exportações russas para a China permanecem exclusivamente no setor de matérias-primas.
Além disso, Pequim paga pelos recursos energéticos muito menos do que Moscou desejaria e não tem pressa em finalizar o acordo para a construção do gasoduto Força da Sibéria 2. A Rússia não se tornou um parceiro relevante para a China. 240 bilhões de dólares americanos representam apenas 4% de todo o comércio exterior chinês. Em um volume semelhante, a China comercializa, por exemplo, com a Austrália, com a qual não mantém relações tão calorosas. Da publicação de Deutsche Welle. O isolamento mundial forçou Putin a buscar aliados entre outros párias. A Coreia do Norte e o Irã fornecem armamento ao país agressor e a Coreia do Norte, além disso, também envia soldados para participar da guerra da Rússia contra a Ucrânia. Dos 3 milhões de projéteis que a Federação despende anualmente na guerra contra a Ucrânia, cerca de metade é de origem norte-coreana, escreve o The Times. O fornecimento pela Coreia do Norte da artilharia autopropulsada Koksan à Rússia e seu envio para a região de Kursk indicam também a perda da artilharia pesada pelo exército russo e sua escassez, razão pela qual Moscou depende cada vez mais de Pyongyang e se torna dependente. Em algumas áreas, mais de 50% e, em determinados trechos, mais de 70% dos projéteis de artilharia e minas são norte-coreanos. Andriy Kovalenko, chefe do Centro de Combate à Desinformação do Conselho de Segurança e Defesa Nacional da Ucrânia no Telegram. Um dos métodos favoritos do Kremlin, a chantagem energética, não funciona mais. Até a Transnistria, ocupada pela Rússia, já não depende do gás russo. Para os habitantes da região, é fornecido gás adquirido na Bolsa Europeia. No geral, a participação do gás russo na Europa caiu para 6%. Ainda em 2024, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou que a importação de gás liquefeito dos Estados Unidos poderia substituir os fornecimentos de gás russo. Donald Trump, durante sua intervenção no Fórum Econômico de Davos, confirmou a disposição de Washington em garantir a segurança energética da Europa. Convidamos nossos amigos na Europa a utilizar os fornecimentos de matérias-primas energéticas dos Estados Unidos e a alcançar uma verdadeira segurança energética. Somos tão bem-sucedidos que não precisamos importar energia de países hostis, pois possuímos reservas de gás que fazem com que nossos aliados europeus não fiquem vulneráveis a fornecedores inimigos de energia. Junto com sua influência energética, a Rússia também está perdendo sua influência informativa. As sanções impostas pelos Estados Unidos e pela União Europeia estão destruindo a rede meticulosamente construída pelo Kremlin de mídias propagandistas e agentes influentes. Em 13 de fevereiro, o Ministério das Relações Exteriores da Moldova anunciou a rescisão unilateral com a Rússia do acordo de criação de centros culturais. A decisão foi tomada após a queda, no território do país, de destroços de drones russos. Em resposta a essas provocações, o Ministério das Relações Exteriores da Moldávia decidiu denunciar unilateralmente o Acordo Intergovernamental Moldavo-Russo de Criação e Funcionamento de Centros Culturais, firmado em 1998. Após a conclusão do processo de rescisão, o Centro Cultural Russo cessará suas atividades em nosso país. Ministério das Relações Exteriores da Moldávia no site do Ministério das Relações Exteriores da Moldávia. Em 17 de março de 2023, o Tribunal Penal Internacional em Haia emitiu um mandado de prisão contra Putin. Ele é acusado de um crime de guerra, a deportação ilegal de crianças de territórios temporariamente ocupados. Assim, o TPI formalizou o status de Putin como um pária mundial. Isso funcionou para o mundo, assim como as frases de Putin de que enganou a todos sobre sua suposta astúcia sem limites, sobre a necessidade de se levar em conta a Federação Russa. Mas a Grande Guerra de 2022 mostrou que o poder que a Rússia demonstrava por meio de seu exército terrestre, sua marinha e sua suposta alta tecnologia é tudo um blefe. É um mito, algo que não existe na realidade. Não há autoridade. Putin não é tão astuto, nem tão diabólico e ardiloso. E a resiliência da Rússia ficou seriamente em dúvida após a revolta de Prigozhin. Tudo isso, sem dúvida, abalaram o prestígio de Putin. A dinâmica das relações entre o país agressor e o mundo está amplamente ligada à expectativa de negociações para o fim da guerra da Rússia contra a Ucrânia.
Mas se Putin continuar a guerra contra a Ucrânia e se recusar a sentar à mesa de negociações, ficará claro que as sanções se intensificarão, tornando cada vez mais difícil para a Rússia convencer seus poucos parceiros a assumirem riscos. Isso significa que o isolamento internacional do país agressor só se aprofundará. Yulia Granovska, para o canal Freedom.